Bom, vamos começar então. Boa tarde, pessoal. Acho que já é boa noite, né? Bom, bem-vindos. Meu nome é Diogo Carvalho, sou sócio na PwC e sou o coordenador do Comitê de Finanças de Controladoria também, tá? Vendo aqui alguns nomes que eu já conheço, então, olá, pessoal. A gente vai hoje falar um pouco sobre leasing, CPC 6 revisado. O Jefferson Galaverna, ele é um profissional gerente que trabalha comigo lá na PwC. E a gente vai falar um pouco hoje sobre esse tema, então fiquem à vontade para colocar as perguntas no chat ou mandar para a gente. E aí a gente começa então a apresentação e vamos falando, tá bom? Obrigado a todos pela participação e que tenhamos uma excelente apresentação, tá bom? Obrigado. Boa noite a todos. Vocês me ouvem bem? Então, tá bom, obrigado. Como o Diogo falou, meu nome é Jefferson, sou gerente do escritório de Campinas da PwC. E nessa noite nós vamos falar um pouquinho sobre os desafios da pós-implementação do CPC 06 de arrendamento. Então, para a gente começar, eu vou projetar aqui a minha tela. Diogo, você me avisa, por favor, se estiver enxergando bem? Claro, tá carregando, tá? Tá bom. Isso, agora consigo ver. Tá bom, obrigado. Bom, então, o objetivo hoje é falar um pouco dos desafios da pós-implementação da norma de arrendamento, né? Só para dar uma visão geral, o CPC 06 de arrendamento relacionado ao IFRS 16, ele entrou em vigor a partir de 1º de janeiro de 2019. É uma das normas contábeis vigentes mais recentes e ainda geram muitas dúvidas para nós sobre como tratar cada situação. E considerando que em 2019, quando foi feita a adoção, acredito que todos nós trabalhamos duro na avaliação dos contratos de arrendamento para aplicação, para adoção inicial do CPC 06. A ideia hoje é trabalhar um pouco sobre os desafios da pós-implementação, né? O que isso quer dizer? Basicamente, os aspectos de reavaliação do contrato, modificação do contrato à luz da norma, além daqueles controles e aquelas atividades que são necessárias no dia a dia para garantir que todos os aspectos e todos os contratos pertinentes estão sendo analisados e considerados à luz do CPC. Bom, então, a ideia hoje é a gente falar um pouco sobre o conceito geral, sobre as reavaliações e modificações dos contratos. Nós colocamos aqui também uma seção para falar um pouco sobre os impactos do Covid nas concessões de aluguel e uma seção de outros assuntos para falar de outras normas correlacionadas ao CPC 06. Então, conceito geral, né? Acho que pensando nos desafios da pós-implementação, é importante a gente dar um passo atrás e lembrar do conceito geral. Então, a norma traz o conceito de que o arrendatário deve reconhecer o ativo de direito de uso e o passivo de arrendamento para praticamente todos os arrendamentos, exceto aqueles que são arrendamentos de curto prazo ou arrendamentos de baixo valor, conforme determina o tópico específico da norma. Na prática, nós vemos uma inclusão de praticamente todos os contratos a partir do período de adoção do CPC. E aí, para a gente recapitular, 3 passos para a gente pensar se existe ou não um arrendamento. Isso faz parte também dos desafios da pós-implementação, agora com a cabeça um pouco mais fria, um pouco mais fresca sobre o que a norma determina como arrendamento. A gente consegue, talvez, fazer uma avaliação um pouco mais criteriosa, que talvez no momento da implementação a gente ainda estivesse com muitas dúvidas. Então, faz parte ainda dos desafios posteriores à implementação, lembrar sobre as definições do arrendamento, né? Então, a primeira pergunta, existe um ativo identificado? Sim ou não, né? Então, o que está no
composto naquele contrato de arrendamento é um ativo identificado ou não, né? Eu estou arrendando um ativo único ou alguns tipos de ativos que não se identifica, não é qualificável à luz da norma, né? Então, se eu não tenho um ativo identificável, eu estou alugando, eu estou tendo um contrato de aluguel de carro, e não necessariamente ele diz qual carro ou de que forma que aquele veículo tem relação com aquele contrato especificamente. Então, tende a não ser um ativo identificado. E aí outros exemplos vários, né, de espaços físicos, aluguéis de imóveis, máquinas, equipamentos. Então, primeira pergunta para a gente pensar, é um ativo identificado, sim ou não? Se não, ele não contém um arrendamento. Se sim, uma segunda pergunta é, o cliente, o arrendatário, tem o direito de obter substancialmente todos os benefícios provenientes do uso do ativo durante o período do contrato? Então, eu, como o cliente daquele contrato, o arrendatário, tenho o direito de obter todos os benefícios econômicos? Se eu não tenho esse direito, ele não entra como um contrato de arrendamento, né? Ele não possui um arrendamento naquele contrato. No fim, a terceira pergunta, quem tem o direito de definir como e com que fim o contrato vai ser usado durante o seu período? Então, o fornecedor determina como e com que fim que o ativo vai ser usado. Então, ele não é um arrendamento, ele é uma prestação de serviço. Não, o cliente, o arrendatário, tem capacidade e o poder de definir como e com que fim esse ativo vai ser usado? Então, ele tem um arrendamento. Muitas vezes, em alguns contratos, essa definição de como e com que fim o ativo será usado, ele é predeterminado. Aí veio um subitem dessa terceira pergunta, que é, bom, no final, quem gerencia o ativo ou quem projetou o ativo? Né? Se o cliente que gerencia o ativo ou projetou aquele ativo, ele tem um contrato de arrendamento. Se é o fornecedor quem gerencia ou quem projetou, ele não contém um arrendamento, mas sim uma prestação de serviço. Parece fácil identificar quando eu tenho ou não um arrendamento, mas a gente vê ainda hoje muita dúvida nessa definição. Especialmente quando falo de algum contrato de armazenamento, em que está incluso aquele serviço de despacho de mercadoria, né? Eu tenho um arrendamento de um espaço, ou eu estou recebendo um serviço do meu fornecedor? Então, apesar de parecer simples, em algumas situações ele é um pouco mais sensível a essa definição. Mas aqui eu acho que todos nós pensamos e passamos por isso durante a implementação do arrendamento, mas obviamente é importante termos em mente para os desafios da pós-implementação. Então, a norma, aqui um breve destaque, né, do que é a contabilização pelo arrendatário. Então, registro do ativo de direito de uso e o passivo de arrendamento, como comentado no primeiro slide, exceto nas situações de isenção, visto a contratos de curto prazo ou ativos de baixo valor. E do ponto de vista do arrendador, o tratamento contábil, ele não sofreu grandes impactos pela adoção do CPC 06, né, a revisão 2 dele. Então, para o arrendador, ele tem a definição do arrendamento financeiro ou operacional, o que dependerá dos benefícios, dos riscos e benefícios da propriedade do ativo, caberão ou não ao arrendador, né? O arrendamento ele é classificado como arrendamento financeiro quando transfere os riscos, e operacional quando isso não acontece. Isso do ponto de vista do arrendador, né? Que, então, a adoção do CPC 06, a revisão 2, não trouxe impactos na forma de contabilização. O impacto está mais voltado para o arrendatário. Então, quando nós fizemos as avaliações da adoção inicial, nós lembramos de 3
etapas, 3 avaliações que foram importantes, né? Os componentes do contrato, o prazo do contrato e as taxas de desconto. Então, o que está composto naquele contrato, né? Quais são os componentes? Quais são os componentes que estão inclusos no contrato que não são de arrendamento, né? Lembrando, aqueles contratos um pouco mais complexos, eu posso ter uma situação em que parte do contrato é um arrendamento ou se caracteriza como um arrendamento, alguma outra parte não se caracterize. Com relação ao prazo, sempre foi um desafio e olhando para a nossa cultura brasileira até mesmo, contratos aqui, geralmente, de arrendamento, a gente vê contratos de 3, 4, 5 anos, dificilmente muito mais do que isso, e que existe um prazo não cancelável, e aí tem um prazo de prorrogação automática. Então, todos os aspectos de prazo foram muito importantes para a definição inicial. E falando sobre prazo, até que nos trouxe para falar um pouco sobre esses desafios da pós-implementação, é que, dado que a adoção da norma foi em janeiro de 2019, a gente começa a enxergar agora, em maio de 2021, uma série de contratos que começam a ter as suas renovações, né? Renovação de prazo, prorrogação, e aí começa a bater na nossa cabeça. E agora? Aonde que isso encaixa dentro da norma? É uma modificação, uma reavaliação? E aí é um pouco mais do foco onde nós vamos trabalhar agora nessa sessão. E, obviamente, a taxa de desconto também foi muito discutido lá atrás, né? Taxa de desconto como uma taxa de juros implícita, uma taxa de juros incremental, e a taxa de desconto também é um elemento importante nessa pós-implementação, nos processos de reavaliação, renovação dos contratos. Então, que também é um grande desafio para nós conseguirmos ter a taxa de desconto mais adequada para cada situação. A norma traz que a taxa de desconto deveria ser uma taxa de juros implícita, quando existe, implícita no contrato, quando não existe uma taxa de juros incremental, que tende a ser uma taxa de juros próxima àquela que é captada no mercado financeiro para aquisição de um ativo semelhante num prazo de empréstimo semelhante ao do arrendamento. Então, 3 componentes que são importantes e são os pilares de uma avaliação dos contratos de arrendamento. Foram na adoção inicial e permanecem como pilares importantes nas avaliações da pós-implementação, tá bom? Então, aí a norma traz dois conceitos que é onde nós queremos focar um pouco mais hoje, tá? Conceito da reavaliação de um arrendamento e o conceito de modificação de arrendamento. Então, a reavaliação, quando tem uma reavaliação, contabilmente, o passivo de arrendamento é remensurado e o passivo contabiliza-se como um ajuste contra o ativo do direito de uso. Então, quando eu tenho um contrato em que eu identifico que há uma reavaliação, ajusto ativo e passivo. E, no caso de uma modificação, trata-se de um novo arrendamento, um arrendamento separado. Da mesma forma, ativo e passivo, mas como um novo arrendamento pelos seus prazos e características específicos. E aqui a gente vai conversar um pouco sobre quando que é uma reavaliação, quando que é uma modificação e as contabilizações, as considerações de prazo, valor e taxa para cada situação. Então, pensando sobre reavaliação de contratos, então, baseado nas cláusulas contratuais, quando que eu posso ter uma situação de reavaliação e de que forma que ela deve ser refletida contabilmente? Então, bom, quando eu tenho um prazo de arrendamento e respectivos pagamentos de prorrogações ou rescisões. Então, eu fui lá, tive uma mudança no prazo e nos pagamentos de prorrogações ou rescisões. Então, quando houver uma alteração no prazo, o que acontece? Bom, os pagamentos devem ser revisados
utilizando uma taxa de desconto revisada, ou seja, uma taxa de juros implícita do arrendamento durante o prazo remanescente do contrato, caso essa possa ser determinada. Caso contrário, a taxa de empréstimo incremental na data da reavaliação. Então, fui lá e vi que eu tenho a situação de um arrendamento que o prazo foi prorrogado, né? Então, eu faço a contabilização dos pagamentos revisados com uma taxa de juros revisada na data da reavaliação, certo? Uma outra situação, quando eu tenho o preço de exercício de uma opção de compra. Então, quando ocorrer um evento, uma alteração significativa nas circunstâncias que esteja sob o controle do arrendatário, e se isso causar um impacto, se o arrendamento estiver razoavelmente certo que exercerá essa opção. De que forma? Então, reflete-se os pagamentos revisados, atualizados, a taxa de desconto revisada na data da reavaliação. Então, assim como no primeiro exemplo, em que tem uma alteração no prazo do arrendamento, que reflete-se os pagamentos revisados, considerando a taxa de desconto revisada, numa situação de preço de exercício de opção de compra, a mesma coisa. Altera-se os pagamentos revisados, considerando a taxa de juros revisada, ambos na data da reavaliação. Situação de montantes esperados a serem pagos do valor residual garantido. Então, se houver uma alteração no valor que se espera que seja pago, bom, o valor que era esperado que fosse pago do valor residual garantido era X, transformou-se em Y, então isso deve ser aplicado no pagamento residual revisado a taxa de desconto inalterada. Então, no fluxo dos pagamentos para determinação do valor presente do ativo de direito de uso e passivo de arrendamento, a gente ajusta o pagamento residual revisado. Então, o valor a ser pago era 10, virou 15, eu coloco esses 15 no novo fluxo e mantenho a taxa de desconto a mesma, não tem nenhum impacto na taxa de desconto. Uma outra situação, quando eu tenho pagamentos variáveis dependentes de índices ou taxas. Essa é uma situação bastante comum em contratos que tenham alguma alteração de valor decorrentes de índice e taxa, atualização de GPM, PCA, sei lá, outras alterações decorrentes de índices e taxas. Então, como que reflete contabilmente? Reflete-se o pagamento revisado com base nos novos fluxos de caixa, né, a partir da data em que entraram em vigor pelo prazo restante, utilizando uma taxa de desconto, a mesma taxa de desconto. Então, ela não tem alteração. Então, o contrato determina que a partir de maio de 2021, o arrendamento que era um valor de 100 passa a ser 120 por conta da variação do IPCA, né? Então, a variação do IPCA gerou aumento no valor da parcela de 20 mil reais. Esse valor ele deve ser incluso nos fluxos de pagamentos, a partir da data em que entra em vigor pelo restante do prazo. E é descontado o valor presente, mantendo a mesma taxa de desconto. Então, sem alteração. Nos casos em que temos a reavaliação dos contratos, ou seja, esses 4 exemplos que foram dados, né, mudança do valor residual, mudança no prazo, alteração da taxa e alteração do valor da opção de compra, são situações de reavaliação de contratos. Então, o que acontece? Você tem um novo passivo de arrendamento, ou seja, você tem um passivo total decorrente do arrendamento maior, que deve ser contabilizado contra o direito de uso. Então, aumenta-se o ativo e aumenta-se o passivo, certo? Não tem impacto no resultado, isso vai ativo contra passivo. Cada uma nas situações como foi mencionado.
de novo, né, dentre essas situações, o que nós vemos com mais frequência é as alterações por taxas e índices, né? Então, um contrato que prevê aumentos anuais por uma determinada taxa, ele deve ser considerado no fluxo para a mensuração do ativo, do direito de uso e do passivo de arrendamento a partir do momento em que a taxa, aquela alteração entrou em vigor. E ajusta-se o ativo contra o passivo. Então, essa situação da reavaliação dos contratos de arrendamento. Em resumo, reavaliação, registro ativo contra passivo, dadas as particularidades de taxa e de momento em que deve ser considerado. E aí, falando um pouco sobre modificação de arrendamento, né? Então, eu tenho uma situação em que possa ter uma modificação de arrendamento. Bom, essa modificação, ou seja, esse contrato, essa alteração do contrato, ele muda o escopo do arrendamento? Então, a primeira pergunta é sim ou não? Muda o escopo ou não? Não, não muda o escopo. Então, se essa alteração contratual não muda o escopo, ele é uma remensuração do passivo, ou seja, volta lá para a reavaliação de contrato, ativo contra passivo. Considerando a taxa de juros implícita do saldo remanescente ou a taxa de desconto revisada. Agora, tem a situação que, sim, eu tenho um contrato que mudou, e isso mudou o escopo do arrendamento, ou seja, eu arrendava, sei lá, 1.000 metros quadrados de uma planta, passou a ser 2.000 metros quadrados. Pô, então, tem uma alteração, uma mudança no escopo, que aumenta o escopo. Aí vai para uma próxima análise. Bom, essa alteração, ela é comparada com o preço individual para fins de aumento? Eu tinha 1.000, pagava R$100. Eu fiz 2.000, pagando R$200, né? 2.000 metros quadrados, pagando R$200. Sim, né? Basicamente, a alteração, ela reflete, ela é comparada com o preço individual. Então, nessa situação, ele é um contrato de arrendamento separado. Ou não, eu tenho uma situação em que o aumento do escopo, ele não é comparado com um preço individual. Eu tinha 1.000 metros quadrados, fiz um contrato de mais 1.000, e pagava 100, passei a pagar 150, ele não é comparável o preço. Então, ele não se caracteriza como uma modificação de contrato, mas volta lá para reavaliação, remensuração do passivo de arrendamento e ajuste do direito de uso. Numa situação em que eu tenho uma alteração contratual de arrendamento, em que muda o escopo com uma redução de escopo, aí eu já vou diretamente para remensuração do passivo e redução do valor do ativo de direito de uso, tendo uma parte como ganho ou perda no resultado. Né? Então, também se caracteriza como uma reavaliação, não uma modificação. Essa é uma etapa também bastante sensível, né? Conseguir identificar dentro do contrato se eu estou lidando com uma modificação ou com uma reavaliação. E é bastante importante ter isso em mente e bastante claro para que a gente consiga entender contabilmente para onde que vai, né? Pode ter impacto importante. Principalmente considerando os prazos e a taxa de juros a ser considerada, taxa de desconto a ser considerada. Do ponto de vista do arrendador, né, considera-se como um arrendamento separado se o escopo aumentar, somando-se os direitos de usar mais ativos subjacentes e houver alteração da contraprestação de arrendamento, preço individual para aumento, mais os ajustes adequados. Caso contrário, ele é um ajuste do arrendamento existente, como o arrendamento teria sido classificado se fosse logo no início. Operacional, novo arrendamento na data da modificação, e aí mensura-se o valor contábil do ativo subjacente como um investimento líquido do arrendamento original antes da modificação. E, no caso de arrendamento financeiro, contabilização da modificação de acordo com o IFRS 9. Eu acho que aqui, né, nós estamos aqui
na maioria de nós, como enxergando muito como arrendatário, né? Aquele que usa o ativo. O arrendador, acho que é uma situação um pouco mais particular, que também não tem tantas alterações em relação ao que, né, como eu comentei, já era aplicado. Então, quando eu tenho uma situação de alteração para arrendamento operacional, contabiliza-se como um novo arrendamento na data da modificação e considerando quaisquer recebimentos de arrendamento antecipado ou acumulado referente ao contrato original como parte dos recebimentos de arrendamento do novo arrendamento. Bom, do ponto de vista de reavaliação e modificação, então, acho que o que é importante voltar e reforçar é a gente estar atento a todas as alterações contratuais e lembrar de olhar o que está por trás dessa alteração. Lembrar dos 4 pontos das alterações, das reavaliações, que reavalia-se o ativo, registra um ajuste de ativo de direito de uso de passivo de arrendamento, ou uma situação de modificação do arrendamento em que registra um novo ativo, né? Novo ativo, nova taxa de desconto, nova vida útil, de acordo com o prazo do contrato. Então, acho que é importante termos em mente esses 2 aspectos e quando que devem ser aplicados. O próximo ponto que nós queríamos colocar aqui é sobre as concessões de aluguel devido à Covid-19. Em maio de 2020, o IASM emitiu uma alteração ao CPC 06, FRS 16, considerando as concessões de aluguel relativas à pandemia da Covid, em que oferece aos arrendatários uma isenção opcional da avaliação sobre se uma concessão de aluguel relativa aos impactos da Covid há uma modificação de arrendamento. Então, essa alteração emitida pelos reguladores foi lá em 2019, quando do começo da pandemia, e trouxeram algumas características importantes. Né? Caso nós não tenhamos identificado ou avaliado ainda, acho que vale a pena dar uma repassada, apesar de ser uma isenção opcional, caso tenha tido na sua empresa, na sua situação específica, acho que é importante a gente dar uma olhada para ver, porque podem ter benefícios importantes dentro dos aspectos contábeis. Em linhas gerais, quando a gente fala de concessão de aluguel, eles podem assumir várias formas, né? Pode ser interrupções de pagamento, reembolso de caixa, diferimento dos pagamentos de arrendamento. Como que essas concessões devem ser tratadas? Como pagamentos negativos, como perdão de dívida, como diferimento. E aí o IASB, com todas essas dúvidas, trouxe algumas orientações. Então, aqui só um pequeno trecho do CPC, em que ele fala que o arrendatário pode optar, de novo, é uma avaliação e uma adoção opcional, mas também pode, como eu comentei, pode trazer alguns benefícios interessantes para a empresa. Então, aqui de uma forma um pouco mais prática, né? O expediente prático, lá no parágrafo 46A do CPC 06, ele traz algumas concessões de aluguel que podem ocorrer devido à pandemia da Covid e que podem ser aplicados os aspectos desse expediente prático se forem satisfeitas as condições a seguir. Então, primeiro, os pagamentos de arrendamentos revisados são inferiores, substancialmente os mesmos, ou inferiores aos pagamentos de arrendamento antes da alteração. Ou seja, para ser elegível a adoção do expediente prático, os pagamentos têm que ser menores. Então, não é esperado que tenham nenhum tipo de concessão com aumento dos pagamentos totais de arrendamento. Afetem somente os pagamentos devidos originalmente até junho de 2021, ou seja,
Estamos aqui à porta do prazo da norma, né, que é 30 de junho de 2021. Caso não tenha sido visto, né, nas administrações das empresas e avalie que se enquadra, de novo, né, é opcional e pode ser feito e trazer algum tipo de benefício contábil para a empresa. As concessões após 30 de junho não se qualificam. E a terceiro quesito para a aplicação desse expediente prático são os contratos que não tenham mudanças significativas, em qualquer outros termos e condições do arrendamento. Se tiverem mudanças, volta lá o que nós estamos falando, sobre reavaliações ou modificações dos arrendamentos. Tendo cumprido esses 3 requisitos, o expediente prático ele permite contabilizar como se não fosse uma modificação de arrendamento, ou seja, pode ser contabilizado como aquele pagamento a menor pode ser contabilizado diretamente no resultado ou em algumas situações aqui que nós vamos ver em seguida. Antes da gente falar das situações, né, quando ocorrem as concessões devido ao aluguel, concessões de aluguel devido à Covid, as entidades devem divulgar que estão aplicando o expediente prático, o valor reconhecido nas demonstrações do resultado e os impactos materiais. Então, vamos lá. Situações em que eu tenho redução do pagamento de arrendamento. Quando a concessão ela assume a forma de redução de pagamentos requeridos pelo arrendamento, sem mudança em escopo, sem mudança em outros termos, o arrendatário contabilizará uma redução dos pagamentos do arrendamento como pagamentos variáveis e fará um ajuste correspondente no passivo de arrendamento. Vamos lá. Eu tenho uma situação em que eu pagava 100 mil por mês e durante 12 meses o arrendador me deu uma redução de pagamento de 100 mil para 80, esses 20 mil de diferença a cada mês, ele pode ser lançado como uma redução do passivo de arrendamento contra um ganho no resultado, certo? Então, atendido aqueles 3 termos lá atrás, né? Ele é uma redução de pagamento ou diferimento. Ele é da data da data de emissão do expediente prático até 30 de junho de 2021, durante esse período, pode-se lançar como resultado o valor que não for pago do passivo de arrendamento, né, das parcelas de arrendamento. Então, no caso de uma redução nos pagamentos de arrendamento, tem um impacto, posso lançar diretamente no resultado. Eu não considero como uma reavaliação de passivo, uma reavaliação de arrendamento, mas lanço o efeito diretamente no resultado. Nos casos, nas situações de diferimento dos pagamentos, então, quando essa concessão assume forma de mudança nos valores de pagamento de arrendamento, reduzindo em um determinado período, mas proporcionalmente aumentando em outro, ela não extingue o passivo, nem altera as contraprestações, né? Então, ele só altera o cronograma, o valor total a ser pago seria o mesmo. Nessa situação, o arrendatário continua a reconhecer os juros sobre o passivo de arrendamento e passa a reduzir o passivo para refletir os efeitos ao arrendador. Os arrendatários devem calcular o valor presente dos pagamentos de arrendamento futuro utilizando a taxa de desconto original. A diferença entre o valor contábil do passivo de arrendamento e o novo valor presente deve ser tratado como um ajuste cumulativo de atualização no resultado. Então, na situação em que tem um diferimento dos pagamentos, eu recalculo o valor presente dos pagamentos de arrendamento, utilizando a taxa de desconto original, e a diferença do valor original para esse novo valor presente ele pode ser contabilizado no resultado. Veja que são 2 situações em que
esses benefícios das concessões de aluguel devido à Covid-19 impactam diretamente o resultado. Então, apesar de estarmos agora a um mês do prazo determinado pelo expediente prático, se não foi avaliado durante 2020 e nesses 5 meses de 2021, eu sugiro que revisem se tem alguma situação que possa ser aplicado o expediente prático. Não tem uma grande complexidade no cálculo ou na forma de avaliação, pode trazer um benefício com impacto direto no resultado, dentro do que determina os aspectos da norma. Falando, então, sobre... tendo falado sobre os desafios das reavaliações, das modificações e dos impactos do Covid, acho que aqui nós queríamos deixar também alguns alertas de desafios de monitoramento da situação dos contratos após a implementação. Então, nós vemos aí desafios internos, como que as empresas vêm implementando processos e controles de forma de captar essas alterações, modificações dos contratos, ou mesmo os novos contratos firmados pós-implementação inicial. A gente vê ainda hoje muitas situações em que algum contrato foi firmado e o departamento que solicitou o contrato não teve uma comunicação ágil junto com a contabilidade para trazer os impactos contábeis e ainda está sendo tratado como uma despesa de aluguel e não como um passivo de arrendamento e um ativo de direito de uso. Então, implementar esses controles, esses procedimentos são sempre desafiadores para as empresas, para os administradores, para garantir que todos os aspectos da norma estão sendo cumpridos. Desafios internos ainda, como monitoramento sobre as operações, as reavaliações técnicas dos requisitos da norma, de novo, essas questões de avaliação, de reavaliação, de modificação de contrato, apesar de não serem tão complexos como outras normas, outros aspectos contábeis, mas sempre gera um pouco de dúvida. Então, a avaliação constante, a manutenção do conhecimento e das revisões dos contratos e correlação com as normas. As revisões sobre as avaliações iniciais que foram feitas, a gente vê muitas vezes os contratos que na avaliação inicial foi considerada como ativo de arrendamento, ativo de direito de uso, mas quando você olha com um pouco mais de frieza, talvez não tenha uma característica de arrendamento, mas sim de uma prestação de serviço. Então, estar sempre revisando, reavaliando. E um desafio também sempre constante é o entendimento sobre os contratos e as particularidades de cada contrato, Isso sempre é difícil, principalmente para, eu não sei se todos aqui são contadores, administradores, mas nós que estamos aqui nessa visão mais financeira, muitas vezes a gente tem um pouco de dificuldade de olhar na prática a aplicação daquele contrato, de como ele está sendo tratado. Então, esse entendimento sempre é bastante desafiador. E, do ponto de vista externo, essas mudanças e atualizações das práticas, mudança nos formatos dos contratos. Então, nós vimos já muito desde a implementação do IFRS 16, CPC 06, mudanças no formato dos contratos para tentar se adequar com a norma ou para tentar fugir do que a norma traz. Então, é importante também a gente estar sempre atento ao que está externamente acontecendo. E também as alterações, as modificações das normas contábeis. No final, acho que no desafio da pós-implementação, a principal mensagem é a implementação de controles e processos que ajudem a ter certeza que
todos os aspectos contábeis estão corretamente refletidos nos números das empresas. E do ponto de vista, a gente trouxe aqui uma última etapa sobre interação do IFRS 16, né, do CPC 06, com o IAS 36, CPC 01, sobre impairment. Lembrar, né, na última, para quem participou na última sessão, nós falamos sobre impairment, os ativos de direito de uso decorrentes do IFRS 16 também devem fazer parte da avaliação de impairment da empresa. Então, e aí, né, algumas perguntas para a gente estar sempre alerta, né? O ativo principal, o ativo subjacente ou no nível da UGC, aonde que esse ativo de direito de uso ele vai se enquadrar, os períodos de teste, né, anualmente, quando houver algum indicativo. Então, importante a gente ter também a relação, né, entre o CPC do arrendamento com a CPC do impairment, para não deixar de avaliar também, né? Muitas vezes a gente pode ver um arrendamento que paga-se um valor, uma parcela de X e gera-se um ativo de direito de uso de determinado valor, mas esse ativo ele não está gerando benefício ou não está sendo usado aquele depósito como era esperado, aquele veículo está parado, aquela máquina foi deixada de lado por conta de alguma modificação na estrutura da empresa. Então, sempre lembrar também dos impactos do impairment para os ativos de direito de uso. Tá? Eu acho que a ideia, o que nós tínhamos para apresentar era substancialmente isso, né? Passamos rapidamente por esses aspectos que são importantes dentro das avaliações do CPC 06 de arrendamento, e queria agora abrir para perguntas. Não sei, Flávio, Diogo, se tem perguntas, ou alguém queira fazer algum comentário, complementar alguma coisa. Diogo também, por favor, se tiver algum comentário. Obrigado. Oi, me ouvem? Agora sim. Sim, legal, Jefferson, obrigado. Acho que um tema que a gente discutiu bastante, né, quando da implementação, foi, né, você comentou bastante sobre a estrutura de controles internos, e aí algumas soluções apareceram no mercado, muita gente fazendo o controle disso em Excel também, e aí tem sempre o desafio do remensuramento no final de cada ano, né, acho que esse é um tema importante, né. Um desafio muito grande também que a gente viu foi na identificação dos contratos, como você também comentou na apresentação, né? Queria que você falasse um pouquinho também, Jefferson, acho que a gente viu em alguns casos também o desafio na taxa de juros, né? Porque as pessoas começavam a achar que era a taxa WACC e tal, mas não é, e tinham que instituições financeiras. Como é que você viu isso? Realmente, particularmente, eu acho que a taxa de juros, a taxa de desconto a ser utilizada na implementação e na mensuração dos ativos de direito de uso foi um dos maiores desafios na implementação. O que a norma traz, sendo bem prático, bem direto com o que a norma fala? Bom, se você não tem uma taxa implícita, você usa uma taxa incremental, que reflita uma taxa de juros de um empréstimo de um ativo semelhante com um prazo semelhante. E quando você fala de um aluguel de um imóvel, é muito difícil você saber ou você ter internamente algum tipo de taxa que reflita o que requer a norma. Então, muitas empresas tiveram a necessidade de partir para uma consulta junto a alguma instituição financeira, né? Quanto que seria um empréstimo para adquirir um imóvel semelhante àquele por um prazo de 3 anos, 5 anos, como detém o contrato.
E mesmo olhando para a instituição financeira, nem sempre também é tão simples, porque pensando numa estrutura de financiamento, né, poucas vezes você consegue você faz o financiamento de um imóvel de 1.000 metros quadrados em 5 anos, que é o prazo do contrato. Então, tem algumas dificuldades também. Então, a taxa de desconto foi, né, no momento da adoção inicial, bastante difícil de ser mensurada, para que se siga o que determina a norma, e também nos aspectos de reavaliação do passivo de arrendamento, é um ponto importante, em que algumas situações podem ser bem sensíveis, né? Qualquer alteração de taxa pode trazer um impacto grande nos ativos e passivos de arrendamento. Concordo. E também um outro tema que a gente viu bastante é com relação quando você tem um contrato que tem a possibilidade de postergação, ou seja, você tem um número X de anos que você consegue utilizar esse ativo também, né? Então, no começo tinha um pouco de subjetividade se você vai exercer essa cláusula ou não, porque isso afeta diretamente o valor de direito de uso do ativo e do passivo também, né? Então, essa primeira rodada, vamos falar assim, os primeiros 2 anos, a gente viu renovação de muitos contratos e aí a gente tem que fazer aquele exercício. Será que desde o começo você já não sabia que você ia exercer essa cláusula ou não, né? Muito orientado por exemplo, utilização de sites, né, plantas, fábricas e tal, né? Não, e muito importante também é o timing em que o contrato original está se encerrando para a renovação, né? Você tem muitas vezes aqueles contratos que falam, olha, com 6 meses de antecedência você tem que falar se você vai ficar ou não se você vai renovar ou não. E muitas vezes esses 6 meses fica, bom, não tem uma confirmação, mas eu estou falando de uma planta que eu demorei 1 ano para construir ela, faz sentido, né, para adequar ela, faz sentido eu sair? E será que eu vou sair com 6 meses? Então, realmente, é um desafio, né? Foi um desafio e continua sendo, porque agora a gente está falando dos processos de renovações. Então, muitos contratos estão nesse timing. Uma outra coisa importante, né, Diogo, que aqueles contratos em que o direito de decidir se fica ou não, se é do arrendatário ou é do arrendador. Né? Muitas vezes o contrato fala, olha, quem vai definir se renova ou não é o arrendador, o arrendatário não tem nenhum poder. Nessa situação, né, quando que eu posso já reconhecer ou não, então também tem essa particularidade e é uma etapa também bastante sensível. Sim, verdade. Acho que a gente tem uma pergunta aqui com relação à consulta para a taxa, se é suficiente uma instituição financeira ou não, né? Confiável, obviamente. Acho que assim, o que acontece tem um certo elemento de subjetividade, né? Se você achar uma taxa extremamente agressiva, talvez valha a pena ver mais de uma, né? Obviamente que se você for num banco de fomento, né, como o BNDES, a taxa ela pode ser subsidiada, né? Enquanto que se você for numa instituição financeira, né, como de primeira linha, né, então você vai ter uma taxa que é mais esperada dentro do mercado, tá bom? Bom, não sei se alguém tem mais alguma dúvida ou comentário. Não, Diogo, pelo chat tá tranquilo. Vamos lá, Flávio. Não, pelo chat então. Veio essa do Vinícius Galdino, você já respondeu, mas não tem mais nenhuma, o pessoal também fica à vontade, né? Para fazer mais alguma questão. Ok. Bom, acho que se não tem mais nenhuma pergunta, eu quero agradecer a participação, agradecer ao Jefferson também, tá? Fiquem atentos ao calendário do IBEF, tem muitos eventos acontecendo, tá bom? Acho que estamos bem ativos aí e muito obrigado. Jefferson, à vontade. Não, eu também quero agradecer pela oportunidade. Também nos colocar à disposição, né? Na apresentação aí deixei alguns minutos os nossos contatos, se precisarem de qualquer coisa, estamos à disposição. E agradecer a participação de todos, a ajuda, que
que a gente possa continuar, né, aprendendo e discutindo esses temas que são, né, tão importantes para todos nós. Ok, muito obrigado, pessoal. Uma boa noite a todos. Boa noite, obrigado, pessoal.